Pessoal, aqui é Leandro Santos. Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice, totalmente grátis pelo YouTube. Você vai aprender sobre esses mercados financeiros com análise de longo prazo, médio prazo, estratégias de day trade no Mini Índice e com ações e no Forex, assim como estratégias de swing trade e position trading. Acesse www.traderprofissional.com.br para se cadastrar para receber todos os dias no seu e-mail uma videoaula nova com segredos e técnicas novas sobre como lucrar no mercado financeiro. Aqui em meu site, para você fazer o seu cadastramento, essa aqui é a homepage, você clica nesse banner aqui com a promoção do teste grátis e você faz o seu cadastro aqui. Além disso, pessoal, no topo da página tem o link do YouTube e o link do Facebook. A mesma coisa que você vai receber pela newsletter, você vai receber pelo Facebook e pelo YouTube. Então você pode se cadastrar por esses dois canais. É vantagem se inscrever pelo Facebook e pela newsletter, porque você também vai receber artigos que eu escrevo todos os dias também. Para saber quem eu sou e conhecer mais sobre mim, clica aqui em Quem Somos Nós. E aqui você tem todas as informações sobre quem eu sou e o que eu faço. 13 horas e 17 minutos em Buenos Aires e no Brasil deve ser 14 e 17. Por causa do horário de verão, dia 26 de dezembro. E hoje é sexta-feira, é dia de fazermos um vídeo sobre análise técnica para concluir o meu projeto de fazer vídeos sobre todos os indicadores de análise técnica que existem na análise técnica convencional e também outros indicadores novos que tem muito na comunidade do MetaTrader que eu vou estar estudando e falando sobre eles também para informar vocês. Bom, hoje é o dia da gente estar falando sobre o Momentum, que é um indicador. Temos aqui ele na plataforma Profit Chart. E é um indicador, esse indicador é uma medida de velocidade de mudança dos preços. Então ele vai indicar quando o preço está começando a assumir um novo rumo, a uma nova direção e força. O momento oscila em torno de uma linha zero e alterações na declividade da linha pode indicar topos ou fundos. Declividade da linha significa pela forma convencional que a análise técnica indica para usar o indicador Momentum, se existe uma direção na linha e essa linha simplesmente vira em direção contrária, isso pode indicar um topo ou fundo. Só que eu uso ele de maneira diferente porque eu o estudei e descobri estatísticas de certos padrões de divergência que ele faz em relação ao preço. Eu vou estar explicando como usar esse indicador e tem uma configuração especial para usá-lo. Existe uma configuração especial para usá-lo que tem padrões e probabilidades mais prováveis de acertar topos e fundos. Então vamos inserir aqui o Momentum. Então ele se encontra aqui, tá? Clicando com o botão direito, a gente tem o período e a média aritmética 3. Você pode colocar outros períodos em conjunto com outros números de médias móveis. Pode usar médias móveis diferentes. Enfim, a maneira que eu vou ensinar aqui para você é com média aritmética, certo? Bom, a configuração que nós vamos usar aqui vai ser a seguinte: o período do Momentum vai ser 8 e a média aritmética será 21. Então, com essa combinação numérica, existem probabilidades de certos padrões que vão acontecer de divergência com o indicador, que vai indicar o final da tendência. No caso de uma tendência de alta, vai indicar um topo, onde você vai entrar ali para você operar reversão de tendência ou sair da operação ali. E também, caso seja uma operação de venda, onde você está operando vendido, o Momentum com essas divergências que eu vou ensinar aqui vai estar indicando
um ponto de saída operacional, que será um fundo, quando essa divergência acontece. Então eu vou estar ensinando algumas técnicas de divergências principais com o indicador Momentum, e ele é muito eficiente, ele acerta muitas divergências mesmo também. Eu uso esse indicador? Não uso. O meu indicador Reversion Prophecy usa também um indicador de divergência, só que ele é diferente e ainda muito mais eficiente do que o Momentum. Muito mais eficiente do que o Momentum. Porém, o Momentum também funciona como indicador de divergência. Outro detalhe que eu devo revelar para vocês aqui. Muitos cursos de análise técnica vão fazer uma teoria sobre quem inventou o indicador, como são as fórmulas matemáticas, por que se usa essa fórmula matemática, enfim. Uma teoria super complexa. Se você deseja se especializar em indicadores e saber criar indicadores, saber sobre essas fórmulas é viável. Mas você que está assistindo o vídeo provavelmente deseja aprender a usar o indicador para ganhar dinheiro no mercado. Da mesma maneira que um piloto de Fórmula 1 deseja saber usar o carro e ter estratégias para manipular o carro durante a corrida para ganhar a corrida. Então, esse vídeo é para pessoas que querem ganhar dinheiro com indicadores e não saber sobre teorias que são desnecessárias para você pilotar estas ferramentas, ok? Então, temos aqui a configuração 8.21. Eu vou colocar uma cor aqui diferente, vou colocar de vermelho. Então, estamos aqui com o indicador. Esse é o gráfico de 5 minutos, mini índice, tá? Temos aqui o mini índice. Então, pessoal, o que vai caracterizar uma tendência de alta no mercado? Existem várias metodologias de analisar isso, vários padrões, não tem como eu ensinar tudo isso aqui. Mas, basicamente, se o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, ou pivôs de alta. Basicamente, um pivô de alta é quando faz uma onda como essa, corrige na onda 2, onde essa onda é a onda 1, essa é a onda 2. A onda 2 é menor do que a onda 1. O fundo da onda 2 está acima do fundo da onda 1. E ao romper esse topo, já temos o pivô formado. Então, rompeu o topo aqui, é a onda 3, caracterizou o pivô de alta. Então, o pivô de alta é caracterizado por esse movimento de zigue-zague ascendente, basicamente. Um pivô de baixa, então o pivô de alta ele vai indicar o que? Tendência de alta, que o mercado está em tendência de alta, ok? E os pivôs de alta também se formam no momento. Temos pivô de alta aqui, um pivô de alta aqui, outro pivô de alta aqui e por aí vai. Então a gente tem vários pivôs de alta. Isso faz parte da teoria de Down. Quando um pivô de alta ele é descaracterizado, ou seja, aqui por exemplo fez um pivô de alta também, onda 1, 2, 3, formou o pivô de alta. Esse é o fundo confirmado do pivô. Quando rompe o fundo confirmado do pivô, nós temos caracterizado uma desconfiguração da tendência de alta, o que pode gerar consolidação e até reversão de tendência. Isso é o que a teoria de Down fala e tem fundamentos de probabilidade aplicável a isso. Só que existem também outros padrões que devem ser analisados para considerar a probabilidade de, ao descaracterizar um pivô de alta, que realmente vai reverter a tendência. Isso é complexo, no meu curso fala sobre isso, sobre a minha teoria, que inclusive é uma teoria científica e também a técnica para analisar isso. Só que se você já sabe que tem probabilidade da tendência a reverter quando descaracteriza um pivô de alta, isso já vai te ajudar basicamente a conseguir operar a reversão de tendência e conseguir identificar o final de uma tendência, porque isso é um indicativo de fraqueza de tendência no mínimo, certo? Então, essa é a parte do pivô de alta. O pivô de baixa faz uma onda 1 de baixa, a onda 2 que corrige a onda de baixa, onde a onda 2 tem um topo, onde esse topo ele está mais baixo do que o topo da onda 1. E ao romper esse fundo, vai caracterizar o pivô de baixa. Então é um movimento zigue-zague descendente. E segundo a teoria de Down, quando, no caso desse pivô de baixa, quando descaracteriza o pivô de baixa, rompendo esse topo da onda 2,
que é chamado de topo confirmado, do pivô de baixa, então a tendência acaba. Não é bem verdade, como vocês podem perceber, porque rompeu e o mercado ainda continua a tendência de baixa. Então existem métodos para identificar se realmente essa descaracterização da tendência vai realmente funcionar. O meu método, a minha metodologia possui isso e nós usamos isso. A teoria de Down, portanto, ela não é 100% eficaz. Ela ajuda, mas ela não é 100% verdadeira. Mas, basicamente, se você sabe disso e usa isso, pelo menos essa descaracterização da tendência de baixa, quando rompe esse topo confirmado do último pivô, descaracterizou o último pivô de baixa, isso já indica com alta probabilidade fraqueza da tendência. Isso aí existe estatística comprovando isso. Então já é um indício para você identificar que a tendência está fraca. E também o momento faz pivôs de baixa. E também desenvolve pivôs de baixa, o indicador momento. Então você sabe que é um pivô de alta, um pivô de baixa. Basicamente você já aprendeu aqui quando a tendência é de alta, quando a tendência é de baixa, ou pelo menos a força e direção da tendência. Então o que você vai identificar utilizando o momento? O momento é um indicador que ele serve para identificar o fim da tendência. Com essas configurações que nós utilizamos, é uma das melhores configurações. Existem várias configurações que você pode estar utilizando no momento, mas o período 8 e média 21 aritmética forma padrões de divergências que acerta muitas vezes grandes correções ou reversão de tendência. Certo? Esse é o gráfico de 5 minutos, o mini índice. E a mesma coisa que também é aplicável no mini índice funciona na Petrobras, na Vale, em qualquer paridade, inclusive no Forex também vai funcionar. Então, pessoal, vamos então analisar o indicador Momentum para a gente identificar pontos de reversão de tendência. Então, pessoal, a gente tem aqui, por exemplo, a gente teve aqui um pivô de alta e houve novamente um rompimento pequeno aqui. E o que você vai observar para identificar a possibilidade de reversão de tendência ou enfraquecimento dela? Onde você deve se arriscar, é a palavra correta, se arriscar inteligentemente para operar a reversão da tendência, ou se você comprou aqui embaixo através de sua estratégia, você vai sair na divergência do momentum com essa configuração especial aqui que eu estou passando para você. Você tem no momento fazendo pivôs de alta e a tendência se encontra de alta fazendo pivôs de alta, enquanto a cada pivô de alta que vai se formando no preço e o momentum também vai fazendo pivôs de alta, então significa que a tendência ainda está forte. Então o momentum pode ser utilizado quando existe essa igualdade de pivôs ou similaridade dos pivôs que está fazendo no momentum em relação aos pivôs que vem fazendo no preço do gráfico, da ação, do derivativo, seja o que for que você esteja analisando. Se existe essa similaridade, mesma direção e fazendo pivôs de alta, e conforme o preço vai fazendo pivôs de alta no preço, o momentum também vai fazendo. Isso indica força da tendência que vai continuar. Então o momentum indica a continuação da tendência também com esse padrão. Então aqui, por exemplo, está indicando continuação da tendência. Nesse pivô continua indicando continuação da tendência porque momentum fez pivô. Daí aqui, por exemplo, fez um pivô fraco, mas o momentum ele já não fez um pivô. Ele fez o que? Ele foi para baixo, não rompeu esse novo topo quando fez esse pivô no gráfico de preço. Então isso é uma divergência. Então quando o momentum não consegue fazer novos topos e o preço faz novos topos, isso é uma divergência. Então esse padrão de divergência para tendências de alta, para operar reversão de tendência de alta, ou para identificar enfraquecimento da tendência, onde vale a pena, se você está comprado, sair da operação porque a tendência vai enfraquecer, vai consolidar e pode reverter. Então você chuta o balde e sai fora, ok? E o momentum, então, ele indicou aqui um enfraquecimento da tendência, houve uma tentativa de reverter a tendência, mercado tentando fazer novos fundos e não conseguiu.
Mas houve uma possibilidade de reversão de tendência e uma consolidação grande aqui, certo? Então, isso foi um exemplo de divergência utilizado para operação comprada. Vamos estar analisando mais divergências. Aqui, por exemplo, a gente tem o Momentum fazendo novos topos. Tá? Vem fazendo novos topos, vem fazendo pivôs. Aqui fez um novo topo no preço e o Momentum fez um topo bem menor do que o anterior. Então o que aconteceu aqui? Houve mais topos ascendentes? Houve. Mas você percebeu que foi pouco? O mercado subiu muito pouco. Porque o Momentum e a sua divergência indicada foi indicado que o mercado se encontrava com dificuldade para fazer novos topos, com dificuldade de força, com pouco combustível e fôlego para subir. Então é perigoso você iniciar operações compradas nessas situações de fraqueza. Então o Momentum indicou para nós aqui fraqueza no mercado. Então eu vou comprar para quê? Para ganhar pouco? Não, eu tenho que me arriscar para ganhar muito. Então tenho que entrar no mercado quando o mercado se encontra forte. Tá? Então eu não vou iniciar operações aqui. E se eu já entrei na operação antes, como o mercado estava fraco, eu sairia da operação nesse ponto. Tá? E daí você tem que entender também sobre candlesticks, que não faz parte dessa aula. No meu curso tem um curso completo de candlesticks, que inclusive a didática simples e eficaz e exclusiva possibilita você memorizar os padrões de candlesticks. Refazendo o meu curso, facilmente você pode memorizar os padrões de candlesticks, porque enquanto o mercado está em movimento, você não vai poder pegar um livro de candlesticks e ler para revisar os padrões para ver se você encontra um padrão de candlesticks. Você tem que saber tudo de cabeça. Tudo tem que estar na sua cabeça. Então aqui também apareceu um padrão de candlestick que caracterizou um arame de topo aqui, um pouco diferente do convencional, claro, mas tem a psicologia pela formação dos candlesticks de um arame de topo. E também esse candle com uma sombra grande aqui indicou claramente que o mercado se encontrava indefinido. A psicologia da formação desse candlestick tem essa característica de indefinição do mercado. Então, junto isso, um novo pivô e uma divergência no momento indicou fraqueza do mercado. Então, o mercado, veja que o mercado, portanto, ele teve um enfraquecimento, teve uma correção forte e depois que ele voltou a subir. Mas houve esse movimento aqui de alta, ele voltou quase tudo. Então não compensa o trader ele se arriscar a continuar na operação, porque enfraqueceu muito o movimento do mercado. Depois o mercado voltou a subir. Aqui, por exemplo, houve outra divergência, porque fazendo novos topos o Momentum. Nesse topo aqui, ó, que houve aqui um rompimento desse topo, houve um novo pivô de alta. O Momentum não fez pivô de alta, ele fez topo duplo lá. E daí, vamos ver o que sucedeu. Houve uma correção forte, uma consolidação. Vamos pegar outros exemplos do Momentum. Aqui, por exemplo, um exemplo bem forte. Houve, por exemplo, um rompimento desse topo, fazendo um novo pivô aqui, mas o Momentum lá embaixo que já se encontrava fazendo pivôs de baixa. Então, se o Momentum se encontra fazendo pivôs de baixa e o preço ele faz um pivô de alta, isso indica uma fraqueza, uma divergência muito forte. É até mais forte do que uma divergência quando o Momentum faz um topo duplo. Então, a gente viu que houve uma grande correção forte. Então, uma divergência para a tendência de alta reverter para de baixa que é forte quando o Momentum faz um pivô de baixa e o preço faz um pivô de alta. Isso aí é um padrão forte do Momentum, utilizando o Momentum com esta configuração que eu acabei de ensinar aqui, por exemplo. Então você pode identificar o movimento de reversão de tendência e aqui, por exemplo, a gente conseguiu acertar utilizando essa técnica. Aqui houve um enfraquecimento da tendência, houve divergência aqui também, mas houve só uma pequena correção. Enfim, o Momentum, quando ele indica divergência, vai indicar enfraquecimento do mercado, a força de alta do mercado, quando a divergência é de baixa. E no caso,
Aqui fez, por exemplo, um topo, não conseguiu fazer novos topos, e houve a correção forte. Então, no mínimo, o que pode acontecer não vai ser uma reversão de tendência, mas vai ser uma correção forte da tendência. E se o trader está operando tendência, não compensa ele ficar e se arriscar a ter essa desvalorização do trade forte durante a correção, e pode ser que reverta a tendência. Então ele vai perder o trade, todo o lucro que ele teve ele vai perder. Então compensa ele sair quando dá a divergência, evita essa correção forte. O mercado voltou a ficar forte, ele entra de novo na tendência e continua surfando na tendência. Vamos aqui fazer uma última análise aqui. Aqui, por exemplo, houve falhas. Por exemplo, aqui fez novo topo, indicou que a tendência continuaria e houve a correção forte. Enfim, não existe nenhuma tecnologia de análise técnica perfeita, certo? Aqui houve também novo topo, o Momentum não conseguiu fazer um pivô de alta. Quando fez esse pivô de alta, houve o movimento de queda forte, a correção forte, inclusive aqui reverteu a tendência, certo? Enfim, pessoal, a gente tem dezenas de exemplos, temos falhas também, muitas falhas, e é um indicador muito bom para trabalhar com divergência se utilizado nessa configuração. Ao mesmo tempo, a grande maioria da análise técnica ensina um outro tipo de configuração que o Momentum acaba não funcionando de uma maneira tão eficaz, que ele funciona quando usamos ele assim, certo? Então, pessoal, essa aí é a parte de análise de divergências para identificar topos em tendências de alta, utilizando o indicador Momentum. Agora a gente vai utilizar as divergências do Momentum para trabalhar a reversão de tendência de baixa, né? Quando de baixa para alta, a reversão da tendência de baixa para alta. É a mesma coisa, só que você vai utilizar as técnicas inversamente. Então tá fazendo pivô de alta no preço, quando o Momentum fizer um pivô de alta ou não conseguir fazer um pivô de baixa, quando faz um pivô de baixa no preço, é uma divergência. Então aqui, por exemplo, aqui já indicava divergência, porque fez um pivô de baixa, e o Momentum não fez um pivô de baixa, fez um fundo bem maior do que o anterior, e isso foi uma divergência. Então houve uma queda forte ainda, e depois reverteu a tendência. E nessa queda forte de novo deu divergência, porque fez um pivô de baixa, que é menor no Momentum. Esse topo, aliás, esse fundo, aliás, do Momentum é muito maior do que esse. Então não fez esse movimento de zigue-zague descendente no Momentum aqui. Então isso indicou uma divergência. Então o trader poderia estar operando esses padrões de candlesticks. Por exemplo, a gente tem aqui um arame de fundo, aqui a gente tem o arame cruz de fundo, que também esses três candlesticks caracterizam uma estrela da manhã também. Então existe uma sobreposição de padrões de candlesticks, onde eu tenho um candlestick e dentro desse candlestick tem outro padrão de candlestick, o que intensifica o sinal. Então isso são detalhes que você tem que desenvolver para identificar o ponto ideal para estar iniciando sua operação de reversão de tendência, por exemplo, utilizando o Momentum. E a parte de candlesticks você vai ter que estudar um curso especial. O meu curso tem esse suporte dos candlesticks, só que você pode estudar por conta própria também. Existem vários livros de 400, 500 páginas em inglês que você pode achar na internet por aí. Eu, inclusive, estudei muito, mas não foram eles que me ajudaram a ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, eu sabia muito de candlesticks e não ganhei dinheiro com isso, mas me ajudou a desenvolver conhecimento. Então é válido estudar, mas não é só candlesticks operar no mercado para lucrar. Então é um conjunto de técnicas que você tem que utilizar para saber como operar. Então aqui houve a reversão da tendência, o Momentum acertou novamente. Aqui, por exemplo, topos e fundos descendentes, o Momentum não fez, certo? A gente tem esse fundão aqui, esse outro fundo, o Momentum indica um fundo bem menor, um fundo bem maior do que esse fundo anterior.
Isso é uma divergência, certo? Depois de ter acontecido esta divergência, o que nós temos aqui? Temos claramente o mercado fazendo esse movimento altista significativo. Houve uma correção forte, mas a questão da explosão do rally de alta, descaracterizando a tendência de baixa, foi iniciada e descoberta pela divergência do momentum. Vamos então continuar a nossa jornada aqui à procura de divergência. Aqui, por exemplo, houve falhas, né? Aqui indicou que o mercado continuaria fazendo topos e fundos descendentes, porque fez um pivô de baixa no momentum e o preço também fazendo pivôs de baixa, só que houve uma correção forte. Enfim, o indicador falha e todos os indicadores falham, não tem como escapar, não tem como escapar disso, certo? Indicadores vão falhar sim, não tem como escapar. Aqui, por exemplo, houve uma correção forte, houve a divergência também, só que também não fez a correção forte que era mais viável para a gente estar operando para ganhar com a alta do mercado. Essa forte tendência de alta, o momentum também não conseguiu fazer um novo fundo, não conseguiu fazer um pivô de baixo em relação a esse fundo. E houve então nesse arame de fundo muito bonito, com esse maruboso gigante e com esse candle aqui positivo que caracteriza um arame de fundo bem forte, com a divergência do momentum, houve o rally de alta. Então, o momentum ele indica o momento ideal para você estar iniciando operações de reversão de tendência e saindo de uma operação que você está fazendo que é contrária à direção que o momentum está indicando. Você está operando vendido para ganhar com a queda e o momento indica a reversão de alta. Você sai por meio dessa técnica utilizando o momentum. Ok? Veja que aqui na tendência de baixa o momentum vem fazendo topos e fundos descendentes. Só que aqui, por exemplo, fez um fundo e deu divergência e caiu mais. Ou seja, houve uma falha também do momentum, não indicou a divergência no momento correto. Depois aqui indicou outra divergência que houve a consolidação, certo? Aqui também houve outra divergência, veja que o momentum não faz novo fundo e existe uma tentativa de reversão de tendência do mercado. Veja que tudo é probabilidade, não existe garantia de que vai reverter a tendência. É uma probabilidade de acontecer isso. Então você considera essa possibilidade para estar realizando suas operações de reversão de tendência. Aqui houve falha, fez um pivô de baixa junto com o preço e depois houve o rally de alta e o momentum não conseguiu identificar. Então, demonstro as falhas que é a realidade do mercado. Aqui já houve um acerto. Então veja que existe aí visualmente nós podemos perceber que temos cerca de temos aí 60%, 50% do tempo o momentum vem acertando. Então se você toma um stop e perde, por exemplo, 0,5% por operação, e quando você ganha na tendência, você ganha 2%, e essas operações de tendência elas geram lucros grandes, porque você pega exatamente no final da tendência, e quando a tendência se inicia, você já pegou bem antes, exatamente no ponto final da tendência anterior, contrária à tendência atual. Então o seu lucro é gigantesco em operações de reversão de tendência. Então, se você tem um manejo de risco bom, você vai conseguir estar ganhando bem quando acerta estas operações de reversão de tendência. Ok? Enfim, pessoal, outra divergência aqui e houve a reversão de tendência. Enfim, existem muitos acertos. Na Petrobras, por exemplo, se a gente for lá no gráfico da Petrobras, aqui houve uma divergência do momentum, certo? E a Petrobras hoje vem caindo. Então o momentum já indicou a possibilidade da ação da Petrobras cair no day trade no gráfico de 5 minutos, certo? Porque a tendência estava de alta, mas estava enfraquecida. E a divergência do momentum indicou isto, certo? Aqui, por exemplo,
Uma divergência muito forte, fazendo pivôs de alta, uma divergência forte para a tendência de baixa, é quando o momentum vem fazendo pivôs de alta e faz uma divergência e o mercado, o preço faz um pivô de baixa, fez um pivô de baixa, enquanto o momentum faz um pivô de alta nele. E no preço faz um pivô de baixa. Isso é uma das maiores divergências que existe no momentum. Então, se você quer se arriscar em operações de reversão de tendência utilizando o momentum, esse tipo de divergência ela é muito forte. Você pode pesquisar, você vai ver que tem uma estatística de probabilidade embutida nesses padrões que realmente funcionam. E depois houve a forte alta do mercado. Então isso aí é as operações de divergência usando o gráfico mais difícil de operar, que é o de 5 minutos, 1 minuto. São gráficos de day trade, então funciona muito melhor nos gráficos diários. Agora, pessoal, vamos falar sobre usar o indicador momentum com estas técnicas que já foram ensinadas aqui, só que usando no gráfico diário. Então a gente tem um segredo que eu vou estar revelando agora sobre o momentum. De fato, o momentum ele vai funcionar muito mais nos gráficos diário do que no gráfico de 5 minutos e no gráfico de 1 minuto. Olhando o gráfico de 1 minuto, a gente vai ver vários absolutamente divergências acontecendo que deram certo no gráfico de 1 minuto, só que o número de erros é muito maior. Aqui, por exemplo, houve uma divergência e houve a explosão para cima, houve um movimento altista significativo, certo? Aqui também houve uma divergência, o mercado ele ameaçou a subir, enfim. A gente tem vários exemplos de divergências, aqui por exemplo também houve uma queda, enfim. Esse é o gráfico de 1 minuto. Só que o gráfico diário ele tem um poder de acerto muito maior. Então os sinais no gráfico diário tem que dar muito mais credibilidade. Então, só que também tem alguns erros também. Por exemplo, aqui deu divergência, pivôs de alta, enquanto o momentum vem fazendo pivô de baixo, certo? E consequentemente nós temos claramente aqui o preço fazendo uma forte correção, mas voltou a subir. Então enfraqueceu, mas o mercado voltou a subir e o indicador falhou. Então não é um indicador perfeito, mas veja o acerto exponencial que o indicador gerou exatamente nesse fundo, fez a divergência no momento e houve a explosão significativa para cima. Porque fazendo topos e fundos descendentes e a divergência que tem muito mais força, que é quando vai fazendo pivôs de alta. E aqui vinha fazendo pivô de alta durante esta divergência. E consequentemente, nós temos, sem dúvida, uma possibilidade de explosão, de rally de alta exatamente nesse fundo. E foi o que aconteceu. Esse é o gráfico da Petrobras, gráfico diário. E aqui houve convergência e não houve nenhuma divergência, o que indicaria que a tendência continuaria. O indicador momentum indicou força da tendência, que a tendência continuaria, porém falhou também na indicação de força contínua. Então o indicador também falha nesses momentos, pode falhar, certo? E aqui, por exemplo, uma grande divergência espetacular, onde fez um fundo bem mais alto do que o anterior, onde aqui fez pivô de baixa. E exatamente aqui, com esse gap desse doji pernalta aqui, isso identificou um bebê abandonado de fundo. Não, na realidade não foi um bebê abandonado de fundo. Tem uma psicologia parecida, mas não é um padrão de candlestick. Esse padrão de candlestick caracteriza uma estrela da manhã com gap de corte. Então tem o gap de corte que é um indicativo, exatamente em um fundo que indica força para explosão e início de rally de alta, mais o padrão de candlestick estrela da manhã. Então veja a harmonia dos candlesticks aplicável à análise da indicação de força e reversão de tendência pelas divergências do momento.
Então é uma combinação de várias técnicas que está sendo passado aqui nesta videoaula. Enfim, a gente poderia ficar o dia inteiro olhando as divergências. Eu vou deixar que você faça exercícios com esse indicador momentum para você experimentá-lo. E use o indicador momento com consciência. Além de usar as técnicas que eu ensinei aqui, é preciso você aplicar manejo de risco, é preciso você determinar um ponto de saída operacional específico, é preciso, durante a evolução do seu trade, você determinar pontos de proteção de lucro, onde estatisticamente, quando o preço bate nesses pontos, o mercado vai reverter a tendência contra o seu trade, então você tem que sair fora. Enfim, existem várias técnicas. Assista a próxima parte do vídeo, que é muito importante para você saber usar a estratégia da maneira correta. Pessoal, vão em meu site www.traderprofissional.com.br e acesse curso de bolsa de valores e curso de forex grátis. Tem vários cursos de análise técnica, de ferramentas especiais, até de manejo de risco, assim como tem cursos de indicadores na parte de análise técnica. A questão é, o alerta que eu vou fazer para você é: não use isso que eu acabei de ensinar nessa videoaula para você ter lucratividade no mercado, porque funciona, mas para uma estratégia funcionar, para você ganhar dinheiro, você precisa muito mais do que essa informação que eu passei para você, e eu vou explicar para você agora. Uma estratégia, para ela funcionar comprovadamente, você vai precisar seguir os seguintes passos. Isso é para você ver como que é complicado ganhar dinheiro no mercado financeiro, tá? Não é fácil, mas eu vou estar passando para você aqui as coordenadas para você atingir para você realizar esse seu sonho. Você precisa definir o manejo de risco, entender sobre gestão de risco, definir e aplicar um certo gerenciamento de risco para essa estratégia que eu acabei de ensinar. Você precisa saber quando se arriscar, quando alavancar. Então tem um momento certo para você fazer isso, e existem probabilidades e estatísticas que têm que ser calculados para cada decisão de risco que você vai definir para a sua estratégia. Ponto de stop loss ou limitação de prejuízo. Você tem que definir um ponto de limitação de prejuízo. Então você tem uma entrada operacional, você vai ter que saber aonde vai colocar o stop, aonde vai limitar o prejuízo, quanto de risco você vai assumir, como fazer o gerenciamento de risco, como calcular todos os custos, que tecnologias usar para isso, certo? Ponto de saída operacional, você tem que saber aonde você vai sair da operação. Ponto de proteção de lucro, então ao longo do desenvolvimento do trade, da lucratividade, do progresso dele, você precisa saber como proteger o lucro. Cada ponto desse tem estatísticas e probabilidades que reforçam a necessidade de proteger o lucro nesses pontos. Então tem probabilidades e lógicas aplicadas a esses pontos. Quando operar e quando parar. Então você tem que ter hora para parar de operar, você tem que ter hora para operar. Não é operar toda hora, você tem que definir isso, tem que definir as probabilidades disso. Quanto de operações máximas e mínimas fazer. Então você tem que também definir isso. Calcular as melhores variáveis e combinações de sinais. Destas técnicas que eu acabei de ensinar aqui, você vai ter que pegar várias variáveis e testar cada uma. E depois, se você tem 10 ou 15 variáveis de uma estratégia, você vai ter que combinar a variável 1, 2 com a 7, depois a 3, 5 com a 10, todas as variáveis juntas, uma variável só. Imagina como que é difícil calcular tudo isso. É difícil, é muito trabalho. Muito trabalho, e tem que ter uma concentração absurda para fazer isso. Testar por um ano na simulação. Um ano na simulação é historicamente um ano. Então você vai pegar o histórico e fazer as operações simuladas e calcular tudo em planilha, todos os custos e lucros obtidos com a estratégia. E você vai ter que fazer isso para cada variável. É um ano de simulação, mas você pode fazer um teste em 1 a 2 semanas. No day trade, por exemplo, vai demorar isso. Se for swing trade, que é gráfico de 60 minutos, em algumas horas você consegue fazer isso.
testar com pouco dinheiro e você tem que fazer nessa simulação tem que ser parecida ou igual, preferencialmente, à realidade. Se você nunca operou no mercado financeiro, você não vai saber como fazer essa simulação, não é verdade? Então é difícil para quem é iniciante criar uma estratégia. E até mesmo para quem já é avançado e falhou na criação de uma estratégia e não sabe operar direito ainda, ele talvez não saiba simular a estratégia testada como na realidade. Então olha como que é complicado. E depois você tem que testar com pouco dinheiro real por um ano na realidade. Certo? Por quê? Exatamente porque na simulação que você faz tem uma chance grande de, na realidade, ser diferente. Problemas de liquidez você pode enfrentar. E outros fatores que você não identificou na simulação. Porque é diferente da realidade em tempo real. E além de saber executar a estratégia na simulação, na realidade, você tem que se testar, ou seja, testar sua habilidade emocional e técnica de executar aquela estratégia que simulada funciona e na realidade você está testando. Só que esse teste é com pouco dinheiro. Por quê? Você está testando a estratégia, então você não sabe se ela funciona. Consequentemente, tem que ser com pouco dinheiro, porque se for com muito dinheiro, como a simulação pode não ter sido condizente com a realidade, porque isso pode acontecer, pode ser que a estratégia não funcione. Se você tem muito dinheiro, você vai perder muito. Então você tem que ter pouco dinheiro no teste. E só depois começar a operar. E geralmente, pela minha experiência, quando você cria uma estratégia, você começa os 4 primeiros meses, você identifica que na simulação tem coisas na realidade que é diferente, reajusta a estratégia, faz novos testes simulados e começa de novo. E daí vai demorar mais do que um ano os testes com dinheiro real, com pouco dinheiro. Onde você vai ganhar mixarias, porque está com pouco dinheiro. Então veja o nível dos cálculos que devem ser feitos para comprovar uma estratégia. E mesmo assim, fazendo todo esse trabalho, você fica às vezes mais de um ano testando e você descobre que não funciona. Daí você tem que começar tudo de novo, usar outros indicadores, criar outras combinações de indicadores, até achar uma estratégia que funcione. Que funcione no longo prazo, porque tem que ser um ano de teste. Testar uma estratégia no mercado financeiro não é testar uma semana. Certo? Você tem que pensar em ganhos no longo prazo, ganhos para sempre, não ganhos agora. Então, dessa maneira você consegue criar um setup. E daí, com todo o seu dinheiro, você pode operar. Então, tem gente que fica 5 anos, eu demorei 4 anos para descobrir uma estratégia que funciona. E tem gente que fica 5, 10 anos na bolsa e não consegue achar uma estratégia que funciona. E tem gente que quebra. Então, esse é o nível de complexidade que você tem que considerar. Então, ensinei todos esses segredos para você nesse vídeo. Não saia operando antes que você faça isso. Ok? Pessoal, por que então que eu vendo cursos? Exatamente por causa da necessidade e dificuldade que até os gênios dos investimentos, eu que tenho mais de 8 anos de mercado financeiro, Forex e Bolsa de Valores, eu demorei 4 anos para achar a minha estratégia. Então imagina você se frustrando durante 4, 5, 10 anos. Tem gente que fica 10 anos tentando desenvolver uma estratégia e não consegue. Então você tem que passar por todos aqueles passos que eu acabei de demonstrar para você. E mesmo assim você pode falhar feio. Tá? Então eu sei como é difícil criar uma estratégia. É muito difícil. Por isso que eu vendo o curso. Agora, vou agora demonstrar um caminho para você realmente ter uma maneira mais fácil, um caminho mais favorável para você se desenvolver como investidor ou trader. Warren Buffett ele buscou um mestre dos investimentos que já tinha uma estratégia comprovada, que era o Benjamin Graham. Mesmo sem dinheiro, ele investiu na sua educação financeira, com pouco dinheiro, ele investia e praticava, e durante muitos anos ele praticou, usando uma técnica que já funcionava de Benjamin Graham, que era um operador real que já tinha uma estratégia pronta, que ensinou os segredos para o Warren Buffett. E depois disso, ele simplesmente, quando tinha muito dinheiro, ele tinha experiência e já sabia, tinha toda a sabedoria de um investidor
E ele simplesmente fez o sucesso que teve. O mega investidor Warren Buffett. Esse foi o caminho dele. Então o caminho ideal é esse para você. Eu tentei esse caminho, mas a 99,9% das outras escolas é tudo teoria. E eu comprei essas teorias, fui na bolsa, fui no Forex e perdi dinheiro. Então isso me motivou a criar minha própria estratégia. Comprovei depois de 4 anos uma estratégia que eu criei e hoje eu vendo. Por quê? Exatamente pela dificuldade de criar uma estratégia. Agora, Warren Buffett ele investiu em quem sabia e provava que sabia. Na minha escola, você tem vários vídeos, inclusive eu estou fazendo essa parte do vídeo aqui em dezembro de 2014. Em janeiro de 2015 eu vou voltar a operar mini índice na bolsa, mesmo estando morando na Argentina. A minha escola prova operações reais com alto capital de 100 mil a 300 mil. Temos uma operação real aqui nessa página do site do curso principal, que tem nota de corretagem comprovada, operação gravada ao vivo, passo a passo, antes e depois das decisões. Então isso é único no mercado. 99,9% de todas as escolas do mercado financeiro do Brasil não provam operações reais como essa. Então, eu estou provando que a estratégia funciona e estou comprovando que estou operando, exatamente como Benjamin Graham fez e o Warren Buffett investiu nele. Então, você tem que buscar alguém que saiba operar e que já tenha uma estratégia comprovada. E mesmo tendo pouco dinheiro, você tem que investir em sua educação e investir seu dinheiro em operar. Porque a experiência é fundamental. Então, o erro de muita gente é não tenho dinheiro ou tenho pouco dinheiro. Então, eu vou deixar para investir na minha educação e treinamento depois. Certo? E o que acontece é que quando ele tem dinheiro, ele não tem experiência e ele pode perder todo o dinheiro dele. Então, faça como Warren Buffett. Mesmo com pouco dinheiro, invista na sua educação, invista o pouco dinheiro que tem e vá treinando. Quando você tiver muito dinheiro, você já vai ser um gênio dos investimentos, você já vai ser um mestre dos investimentos, um mestre do trading e vai conseguir ter a lucratividade desejada. E o meu curso ele é um curso estruturado, que está projetado para fazer qualquer leigo em um profissional completo. Então, pessoal, não estou sugerindo, fazendo uma publicidade sobre o meu curso aqui, tá? Para você comprar. O que eu estou dizendo para você aqui é o caminho. Se você se tornar o meu cliente, eu vou agradecer muito e tenho certeza que você vai gostar muito do material que eu vou apresentar para você, assim como o suporte. Ao mesmo tempo, você deve buscar uma escola e alguém que tenha essas características que Benjamin Graham teve para fazer igual o Warren Buffett fez. Aprender com quem sabe e prova que sabe. E essa é a sugestão que eu passo para você aqui. Invista na sua educação financeira o quanto antes e com quem sabe. Bom, pessoal, fico grato aí pela audiência de vocês. Divulguem o vídeo para ajudar no crescimento do canal para eu continuar com o meu projeto. E o principal, dê um joinha no vídeo se você gostou do vídeo, ou um negativo também, para eu saber o que eu tenho que melhorar ou não. Obrigado e até mais.